essa nossa gravação, sem edição, né? Sem edição, sem corte, sem luz artificial, só na câmera do notebook. Então, vocês lembram que hidraulicamente o esgoto é tido como água, né? Que até 99,8% da composição dele é puramente água. Então, você vai ter essa divisão de esgoto doméstico, tá? Águas de infiltração e esgoto industrial. Né? Esgoto doméstico é aquele esgoto das casas, dos apartamentos, né? De comércios de menor porte. Águas de infiltração são aquelas águas que vão se infiltrar nas tubulações que são computadas de acordo com a NBR 9049. Né? E esgoto industrial, que é oriundo de fábricas e indústrias. Sendo que esse esgoto industrial, ele tem que ser analisado de uma maneira diferente, porque você tem que fazer uma viabilidade do lançamento dele direto na rede coletora pública. Né? E você tem que conhecer as características dele, né, antes de ser lançado, porque na maioria das vezes ele vai ter que passar por um pré-tratamento, muitas vezes até um tratamento primário, secundário, antes de ser lançado na rede coletora. Por quê? Porque ele pode ter algumas características bem diferenciadas, né? A temperatura, um teor de ferro mais alto, um teor, diversos pontos, uma cor, né? Então, alguns resíduos. Então, ele tem que, muitas vezes, antes de ser lançado na rede coletora pública, tem que passar por tratamento e tem que ser analisada aquela água residual. Ou seja, o efluente vai ter que passar por uma série de exames, né? Vai passar por análise de laboratório para poder se ter esse conhecimento se aquilo ali pode ser jogado diretamente na rede pública, você tem que passar por um pré-tratamento, como eu falei. Né? Bem, para os coeficientes de projeto, pessoal, aí vão aqueles nossos velhos conhecidos, né? K1, K2, K3, né? Essa parte que você já viu, então é uma parte que eu vou falar mais superficialmente, né? O coeficiente de retorno, na previsão de população, a contribuição per capita e resíduos líquidos industriais. Como vocês viram comigo lá, ensinamento 1, né? Do mesmo jeito que você faz uma projeção populacional para a rede de esgoto, de água, você também o fará para o sistema de esgotamento sanitário. Tá? E aí vem toda aquela série de informações que se tem que ter, né, pelos órgãos competentes. Né? Aí você tem que procurar os censos, procurar dados de econômicos, dados socioeconômicos, né? Dados de ligação de energia elétrica naquela localidade. E aí, após isso, você vai fazer todo estudo estatístico para se basear na extensão de tendências existentes, né? E aí vem sempre aquela interferência de fator socioeconômico, né? Ou seja, condições precárias de uma cidade, pessoal, faça com que haja um processo de migração para uma cidade de maior porte. Isso aí vocês podem ver na própria região norte. Né? Então, ausência de água, falta de coleta de esgoto, tratamento, né? Falta de coleta de lixo, falta mesmo de emprego. Né? Isso faz com que ocorra um êxodo de uma cidade de menor porte para uma de maior porte. Né? Até mesmo você tem que pensar na questão, por exemplo, indústria. Foi instalada indústria vizinha. O pessoal vai atrás de emprego, corre todo mundo para aquela cidade. Né? Outro, verificar as áreas que estão em expansão demográfica, né? De modo que o sistema não se torne obsoleto antes do horizonte de projeto. E lembrando que quanto mais longo for esse horizonte de projeto, mais propenso a erros fica a projeção. Outro ponto, pessoal, e é assim, infelizmente,
esse período que a gente está passando, ele vai ser importante para se entender isso, essa parte de atipicidade, ou seja, o momento crítico e atípico que nós estamos vivendo. Então, quando vocês forem estudar, ou quando as pessoas forem fazer projetos, hoje, por exemplo, este ano 2020 seria ano de censo. Muito provável que não haja mais censo esse ano, né, devido à pandemia, como ocorreu em 1990, eu não lembro agora das razões, mas em 1990 não teve o censo, e ele foi prorrogado para 1991. Creio eu que vai acontecer isso novamente, né? Não vai ter censo, inclusive tinha até o concurso do IBGE estava previsto. Eu acredito que vai ser postergado para 2021, né? E quando os projetistas, as pessoas que trabalham na área, forem pegar e fazer essa análise, elas vão ver ou uma tendência de estabilização, né? Ou talvez até um pouco de decréscimo. O decréscimo nem tanto, porque o intervalo de um para o outro é de 10 anos, né? Mas devido a esse período, com seu número acentuado de óbitos, pode ser que estabilize um pouco, tá? Então, essas situações atípicas é que nos levam a pensar como é que nós vamos fazer essas projeções no futuro, né? Outro ponto primordial é verificar a lei de uso e ocupação do solo, né? Então, você nem pode subdimensionar com áreas que poderão ser ocupadas no futuro, né? Nem pode superdimensionar com áreas que nunca poderão ser ocupadas no futuro. Distrito. Como o distrito é uma rede coletora de esgoto sanitário, ela vai ser para um determinado distrito, pode ser até dividido em vários tipos, né? Não somente uma rede coletora toda por gravidade, pode ser dada uma situação de solução individual. Então, é interessante você analisar qual é a participação daquele distrito em relação ao município na totalidade, né? Então, você vai pegar o último censo, levantamento e mapeamento da área de projeto, a população residente no domicílios, levantamentos atuais do número de ligações de nível de atendimento de energia elétrica e de água, né? Planos e projetos futuros para municípios, né? Se tem indústria que está prestes a abrir, se tem habitação, né? Se tem transportes, novas rodovias, aeroporto, caso de Sobral, aeroporto, ciclovia, extensão de ciclovia. Então, todo esse plano e projeto futuro tem que ser analisado, porque você vai fazer um projeto e execução de obra de infraestrutura que vai integrar aquela localidade. Então, isso tem que ser realizado de modo racional, né? E sempre observando o plano diretor do município. Bem, o coeficiente que a gente vai começar é o coeficiente de retorno, né? Que é a relação entre o volume de esgoto que é recebido na rede coletora e o volume de água que efetivamente é fornecido à população, né? Porque nem tudo que vai como água vai retornar como esgoto. Aí nós temos água para regar jardim, né? Água para lavar carro, água para os idiotas lavarem calçada, e por aí vai, né? Na falta de dados, a NBR 9649, ela preconiza que se use 80%, 0,8%. 100% da água, 80% voltaria como esgoto, e aí nos leva para aquilo que a gente comentou no primeiro dia, né? Que quando algumas concessionárias cobravam o valor total. Se você gastava R$100 de água, você ia ter que pagar R$100 de esgoto. E não é bem assim, né? Como os projetos só contemplam 80%, então você paga, nesse exemplo, R$80 de esgoto.
Aí você tem uma tabelinha com alguns coeficientes de retorno estipulados aí para algumas localidades, tá? Então, próximo é o consumo efetivo per capita, que é o consumo de água efetivo multiplicado pelo coeficiente de retorno, tá? E aí, pessoal, nos leva a tudo aquilo que a gente conversou, né? Temperatura, quanto mais quente, mais água se usa, ou seja, mais esgoto vai ser gerado, condição socioeconômica e cultural da área, condições das instalações do sistema de abastecimento de água, né? Regularidade da distribuição, micromedidor, os hábitos higiênicos, né? Existência de indústria, e ele é inversamente proporcional ao custo tarifário da água. É por isso que muita gente você ainda vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, muita ligação clandestina. Por quê? Porque a turma insiste em não ligar. Liga, você está pagando. É tudo que eu falei da lei, que eu não me lembro de cabeça, que obriga, quando você tem rede de coletora pública, você ligar a rede de esgoto. Tá? Valores admitidos, entre 150 e 200 litros por habitante dia. Tá? Bem, em áreas que a população é de baixa renda, em áreas que os recursos são limitados, né? Como aqui pequenas localidades do interior do Nordeste do país, você ainda pode baixar mais um pouco, né, esse valor. Então, você pode ter valores até abaixo de 100, até 80 litros por habitante dia. Porque os recursos são limitados, né? Onde que você vai ter abundância de consumo de água se a oferta hídrica é baixa, né? Aí, meu povo, é onde tem que ser... Os últimos projetos, né, como a execução de água e saneamento, tinham um aspecto de educação ambiental muito efetivo. Por quê? Para fazer com que as pessoas, né, tenham consciência do uso racional da água. Então, você tinha campanha publicitária, né, primeiro por parte das concessionárias de água e esgoto, né, elas vão estimular a racionalização do uso da água, vão ter que reforçar os custos que estão envolvidos, né, porque você sabe que cada um, né, vai ter que pagar por aquele custo, né. Então, e entre outros, né, que a água é um recurso finito, né, que você vai ter que pagar se você consumir mais, existem as faixas de valores, então é que haja uma tendência dos consumos per capita. Com exceção desse período que a gente está passando. Porque como está todo mundo dentro de casa, né, como lavar as mãos e o corpo é essencial, então o consumo de água está indo lá para cima. Consequentemente, a geração de esgoto também está sendo bem alta. Foi por isso que o governo do estado decidiu retirar a tarifa de contingência, né, por meio da concessionária, até que se passe esse período pandêmico. Não sei se os SAIs fizeram o mesmo. Bem, as águas de infiltração, pessoal, são contribuições indevidas na rede de esgoto. Né? Elas vêm de onde? Ou do subsolo, né, quando a lençol freático está alto, ou do encaminhamento acidental ou clandestino de águas pluviais. Né? E como é que acontece? Elas vão penetrar, vou pegar aqui os rascunhos, elas vão penetrar pelas juntas e pelas paredes das tubulações. Né? E aí você acaba tendo que computar isso no cálculo da rede coletora. Então, fazendo um desenho aqui. Vocês devem ter visto que entre
uma tubulação e outra, né? E façam, né, um encaixe, né? Esse encaixe é feito com a junta elástica. Entre essas juntas elásticas aqui, pode ser que haja a penetração de águas fluviais, né? Ou então do lençol freático alto. Mas vamos já comentar mais sobre isso, né? Bem, ela pode vir também do PV. O PV está com algum problema, está entrando água quando chove por ele, pode entrar pelas estações elevatórias, pode entrar pelos tiros, pode entrar pelos terminais de limpeza, né? Ou outros acessórios. Por isso, pessoal, que essa taxa aí, ela é uma taxa bem pequena, certo? Nós vamos comentar sobre isso aí. Então, coletores novos situados acima do lençol freático, essa infiltração é praticamente nula, tá? É quase desprezível. Quais são os fatores que podem reduzir as vazões de filtração? Aí vai, qualidade do material, dos acessórios que vão ser utilizados, né? O correto assentamento das tubulações, o nível de estanqueidade com que as juntas são executadas, né? E essas tubulações com junta elástica integrada. Não sei se vocês estão vendo aqui, esse tubo aqui, dos fabricantes, a junta dele, vocês estão vendo que isso aqui é que a gente chama de bolsa, né? A bolsa ela encaixa do outro lado desse tubo, que é a ponta. Então você encaixa a bolsa na ponta. Tanto que quando vocês forem mexer no orçamento lá, em saneamento, vocês viram muito a tubulação PB, que é ponta bolsa. Em rede de esgoto, vocês vão ver muito tubulação JEI, que é junta elástica integrada. Então, já vem com um anel de vedação e há um encaixe. Antigamente, quando eles não faziam a tubulação com junta elástica integrada, essas tubulações vinham com anel, você tinha que colar o anel à parte. Nessa aquisição dos anéis de vedação, como são chamados, eles eram tudo feitos à parte. Aí o operador tinha que vir e aí colando e fazer um encaixe. Para vocês terem ideia, a taxa de contribuição de filtração ela vai de 0,05 a no máximo 1 litro por segundo a cada quilômetro. Sei que no Brasil normalmente adota 0,1 litro por segundo, ou seja, a cada quilômetro de rede você vai ter uma adição de 0,1 litro por segundo. Então, você teria que ter 10 quilômetros para chegar a 1 litro por segundo. Né? Aí você pensa, como é que lá no sertão nordestino, né, onde você tem seca, né, onde você tem os lençóis freáticos em níveis baixíssimos, né? Então, pode adotar uma taxa maior se a contribuição é praticamente, dessa vez, sim, nula. Né? E que eu vou usar tubulações mais modernas, com tecnologia mais moderna. Então, eu posso até adotar a metade do que comumente se adota, ou seja, 0,05 litros por segundo a cada quilômetro. Então, seria aí 2 quilômetros para eu ter 0,1 litro por segundo. Então, é uma taxa baixa, mas que tem que ser contemplada no estudo. E aqui, pessoal, vocês podem ver aqui nessas fotos, né? Claro, pessoal, isso aqui não é coletor de PVC. Evidente, não existe coletor de PVC dessa magnitude. Né? São coletores, né? Mas que se vê claramente aqui a água vindo pelas juntas. Estão vendo aqui? Onde tem as setas, ó. Olha aqui, está jorrando água aqui. E por aqui também. Então, esses coletores de maior magnitude, né? Subiu o lençol freático, uma contribuição indevida clandestina de água, ele pode, depois de um tempo, se mal executado, se executado inadequadamente, pode ser que ocorra
essa água de filtração, como vocês podem ver aqui nessas duas fotos. Bem, esgoto industrial, né? Então você vai lá para o decreto 8.468 de 1976, que diz aqui, ó, onde houver sistema público de esgoto, em condições de atendimento, os efluentes de qualquer fonte poluidora deverão ser nele lançados. Né? Vazão máximo de até 1,5 vezes a vazão média diária. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados no sistema de esgoto se obedecer às seguintes condições. pH de 6,10, temperatura menor do que 40 graus centígrados e materiais sedimentados até 20 ml por litro. Bem, aí nós vemos aqui nossos velhos conhecidos, né? K1, K2 e K3, né? Variação máxima diária, né? E a máxima horária e a mínima horária. Então, você teria aqui o consumo médio no ano, você pega o consumo máximo, né? Aí eu tenho aqui o consumo médio. Então, eu vou pegar a vazão máxima diária no ano, dividir pela vazão média diária no ano. Aí eu vou ter o coeficiente K1. O K2, eu vou pegar a vazão máxima horária no dia e dividir pela vazão média horária no dia. Vou ter o K2. E o K3 é a vazão mínima horária no dia, dividido pela vazão média horária no dia. Certo? Então, pessoal, tem 99,8%, 99,9% que está no esgoto é água. Se você partir do pressuposto que está aqui nesse slide, então só sobrou 0,1% de sólidos. Nós já sabemos o que tem na maioria, né? Então, 80% do 0,1% de sólido, 80% é material orgânico. Então, você vai ter geração de produção de sulfeto e anaerobiose. 20% aproximadamente é material orgânico, como areia, né? Outros materiais inertes. Então, a hidráulica, né, para o transporte de esgoto sanitário, né, eu vou ter que verificar o transporte de vazões máximas e mínimas como conduto livre. Tá? E nela eu posso ter as reações bioquímicas com o controle de sulfeto de hidrogênio. E lá no fundo, né, na geratriz inferior, eu posso ter a ocorrência de depósito, né, de materiais aqui, seja ele orgânico ou inorgânico, e que devem ser arrastados pelo menos uma vez ao dia, que é justamente o critério de autolimpeza pela tensão trativa de, no mínimo, 1 Pascal, certo? Que é regido pela norma também 9649/1986. Vocês terem uma ideia, pessoal, dessa formação aqui de sulfeto, o que é que acontece? Se tiver um coletor aqui, que você vê um coletor em concreto armado, certo? Você vê que é um interceptor, né, retangular, como se fosse uma galeria de drenagem pluvial. Olha o que foi que aconteceu com ele com o passar do tempo. Além da obstrução, veio a corrosão. Foi hidrojateado e ele estava dessa maneira aqui. Então você vai ter que fazer a recuperação, né, desse interceptor retangular. Tá? Então fica claro aqui que com o passar do tempo você vai ter a obstrução e também a corrosão e desgaste das paredes por abrasão. Bem, lembrando lá da disciplina de ensinamento 2, né? A vazão máxima de fim de plano, ou seja, a vazão para alcance do fim do horizonte de projeto, né? Ela vai ser utilizada no dimensionamento das redes de coletor de esgoto e vai definir
a capacidade que o coletor deve atender. Tá? Então, a vazão máxima horária de início de plano, que é aquela que você vai calcular lá com a população de início de plano, em um dia qualquer, vai ser utilizada para verificação das condições de autolimpeza do coletor, né? Que, conforme eu já mencionei, tem que ocorrer pelo menos uma vez por dia. E lá na NBR 9649, certo? Vai recomendar que em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor de vazão que você vai utilizar nos cálculos é de 1,5 litros por segundo. Tá? Já comentar sobre isso aí. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Show? Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Não? Vamos para frente, né? Hoje nós só estamos em 6 aqui. Bem, aí vamos para os métodos dos coeficientes de variação de vazão. O K1 e o K2, pessoal, eles são coeficientes que serão utilizados porque dificilmente você vai ter medição de vazão. Até mesmo que os sistemas ainda vão ser implantados, então seria possível você ter essa medição aí. Então, quando eu não tenho medição de variação de vazão, né, eu vou utilizar os nossos colegas K1 e K2. Né? Então, no início de plano, você vai calcular utilizando apenas o K2. Né? Lembrando que o valor do K2 é 1,5, que é o que está na norma. Porque ele vai se referir especificamente à hora de maior contribuição e não ao dia de maior contribuição. Certo? Para o fim de plano, vou incluir o K1 e o K2, porque vai se referir tanto ao dia como à hora de maior contribuição. Então, esses são coeficientes, isso aqui são coeficientes de folga. Né? São coeficientes que vão maximizar a vazão de forma que você não trabalhe no limite. Né? Então, você vai adicionar com K1, que é o valor é 1,20%, com K2 mais 50%. Certo? Então, você vai ter aí um limite bem acentuado, né? Para que você não trabalhe próximo ao limite. As vazões médias de início e fim de plano, né? Pode ser calculado pelas seguintes expressões. Já deve conhecer aqui. Ó. C vezes P vezes Q, dividido por 86,400. Início e fim de plano. C vezes P vezes Q para fim de plano. Né? Isso aqui, pessoal, quando eu tiver a população. E esse cálculo aqui quando eu tiver a densidade demográfica. Então, muitas vezes você vai pegar um projeto, em vez de você fazer uma projeção da população, você vai pegar uma taxa, certo? Uma taxa de densidade demográfica é de, sei lá, 5 habitantes, 50 habitantes por hectare. Então, em vez de eu usar, certo, aquela população, eu pego 50 vezes a área que eu estou esgotando, vai dar um valor X. Né? E aí também eu tenho as vazões de início e fim de plano. Lembrando que 86.400 é o número de segundos que nós temos em um dia. Beleza? E também, pessoal, que as vazões de filtração para início e fim de plano são calculadas, né, em função do comprimento da rede coletora em cada etapa do projeto. Calculei as vazões totais de início e final de plano, né? Aí eu posso calcular as respectivas taxas de contribuição de início e de fim de plano, né? Linear também por unidade diária, para o posterior cálculo das redes coletoras.
Dessas taxas de contribuição linear, normalmente esse TX aqui e TXF, tá? Eu vou pegar aquela vazão e multiplicar pelo K2, lembrando que se eu já tiver multiplicado a vazão pelo K2, não entra aqui, né? Ela não é dobrada, ou elevada ao quadrado, né? Se já tiver computado ela, quando eu for calcular a vazão, esse QD aqui, eu não necessito entrar com ela aqui, tá? E idem aqui para de fim de plano. Se eu tiver já incluído no QDF, o K1 e o K2, ele não vai entrar aqui nesse cálculo da taxa. Então, eu vou pegar aqui toda a vazão e vou somar com a taxa de infiltração, certo? E aqui, lembrando que o LI vai ser a extensão total no início de plano, o LF, a extensão total da rede coletora de fim de plano, né? Isso quando você está dividindo a rede por etapas. E o TINF, que é a taxa de contribuição de infiltração, certo? Em litro por segundo vezes metro, ou litro por segundo vezes quilômetro. Bem, quando for área, aí eu tenho a taxa de contribuição por unidade de área, que ela vai se referir à área do projeto. Mesmo por analogia, você vê que o cálculo é o mesmo, sendo que agora, em vez de ser metro linear, vai ser área. Tá? Aí você vê que a A1 e a I e a F são as áreas totais de início e fim de plano, né? Em hectares, que são abrangidos pelo projeto. Né? E o TINF é a taxa de contribuição de infiltração por unidade de área. Certo? É que é litro por segundo por metro quadrado ou quilômetro quadrado. Tá? Ou até mesmo hectare. Logo, as contribuições de início e fim de plano, pessoal, de cada coletor vão ser calculadas multiplicando o comprimento, o área de abrangência e esgotamento, pelas taxas de contribuição de início e fim de plano, respectivamente. Tá? Bem, aí vocês vão lembrar do comprimento virtual, né? O que é o comprimento virtual? Você deve lembrar da aula passada, que eu falei para vocês a respeito da contribuição de vazão no trecho, né? Que pode ser bilateral, quando ele recebe contribuição dos dois lados, né? Pode ser unilateral, quando ele recebe só de um lado, ou aquele trecho ele vai só para passagem de esgoto. Né? Então você vai poder pegar ele e jogar só de um lado para o outro. Aí não tem contribuição. Então a vazão em marcha dele, a vazão que passa pelo trecho, é zero. Ou seja, a vazão de montante dele é igual à vazão de jusante dele. Muito bem. E o que tem a ver isso aí? Quando você vai somar, lembra muito lá da disciplina de saneamento 1, quando a gente vê aquela questão de trecho sem contribuição ou trecho virgem, né? Que aí quando você calcular a taxa, você não incluía aquele comprimento. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho um comprimento, um trecho qualquer que seja bilateral, eu vou somar a extensão total aquele L que é respectivo comprimento dele. Se ela for unilateral, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o L e dividir por 2. Por quê? Porque eu só vou ter de um lado da rede. Certo? E quando eu não tenho contribuição, eu não vou somar, vai ser zero, né? Aquele comprimento para somar no total. Então, pessoal, por isso que eu disse para vocês, quando for para cair no campo, quando você for pegar a planta, estiver no campo, por exemplo, mapeando, ou seja, na concepção do projeto, é importante que você já anote onde você tem a edificação dos dois lados. Ou seja, aqui tem casa de um lado, tem casa do outro, para bilateral. Então, como é que eu fazia como é que eu faço quando eu vou em projeto? Eu marco bilateral. Só está passando um lado, unilateral.
Eita, esse aqui só serve para jogar o esgoto aqui para cá. Por quê? Porque aqui não é ocupado. Não tem geração de esgoto. Aí você marca, sem contribuição. E aí aproveitava já marcava o quê? Que tipo era de pavimento ali? Era pedra tosca, era calçamento, era asfalto, era paralelepípedo, já ia marcando para quê? Quando eu fosse colocar na memória de cálculo, já está tudo prontinho. E o mesmo vale, porque todo programa, pessoal, que de simulador de rede de esgoto, ele vai precisar que você entre com essas informações trecho a trecho. Não tem como ele adivinhar. Então, trecho a trecho, você vai ter que entrar. Se ele é bilateral, se ele é unilateral, ou se ele não tem contribuição. Né? E geralmente você faz isso à medida que vai traçando a rede em na plataforma CAD, qualquer que seja ela. Certo? Aí vem, pessoal, para a parte de hidráulica dos coletores de esgoto. Né? Então, você já sabe que esse é um projeto para funcionar com conduto livre, canais abertos, com lâminas sempre inferiores aos diâmetros, né? Ou seja, ele só pode ocupar 75% do diâmetro, que é o que eu estou mostrando nesse desenho aqui. Ó. Então, o esgoto só vai poder ocupar 75% da tubulação total. Né? E eu tenho sempre que deixar um espaço, não, ele não é ser escoamento, é ser conduto forçado. Né? Então, esse espaço que dá aqui é para a ventilação do esgoto, certo? Então, pessoal, mas linha de recálculo de esgoto, se for invertido de esgoto, é conduto forçado. Tá? Não é conduto livre, mesmo transportando esgoto. Até mesmo bombeamento não existe por gravidade. Certo? Porque não precisaria, não é evidente. Então, lembrando, a vazão de esgoto ela vai sempre aumentando de montante para jusante. Né? Por quê? Porque você vai sempre coletando esgoto. Então, o esgoto que está em um ponto, ele mais a jusante, ele vai ter a vazão dele sempre maior do que está montando. Você vê nesse esqueminha aqui. Então, esse coletor aqui, ele tem a vazão maior do que todos os outros que estão para trás dele. Por quê? Porque você está coletando, você está reunindo, né, o esgoto para um ponto, até lançar no último trecho. Então, por isso, pessoal, que os diâmetros, né, da rede coletora de esgoto, eles são sempre progressivos. Você não pode colocar um diâmetro menor, como você faz em redistribuição de água, né, vocês sentiram isso lá quando foram simular na EPANET, você não pode brincar com os diâmetros para diminuir o custo. Por quê? Porque a colocação do diâmetro vai ser progressiva. Então, se esse diâmetro aqui for 200 no cálculo hidráulico, esse tanto que está para frente tem que ser no mínimo 200, salvo, né? Ou seja, exceto se eu tiver uma contribuição de ponta seca que chegasse aqui. Né? Por exemplo, se esse aqui for 200, né? E esse aqui, ponta seca, for 150, você vai ter que pegar o maior dos dois. Então, eu vou ter que pegar 200. Já visto que você vai pegar essa vazão e somar com essa. Então, ele não retrocede. Então, os diâmetros são sempre progressivos. Né? Então, pessoal, a gente vai considerar que o escoamento está passando na rede coletora é permanente e uniforme, ou seja, a vazão e a profundidade do líquido não vão variar ao longo do tempo, nem ao longo da tubulação. Vocês lembram que o escoamento de canais abertos pode ser classificado segundo o critério do tempo ou da distância. Né? O critério do tempo pode ser escoamento permanente ou não permanente. Escoamento permanente, a vazão e a profundidade do líquido em qualquer seção
não variam com o tempo. Durante certo período de tempo, diferentemente do não permanente, que para os mesmos elementos ele vai variar com o tempo. Critério da distância. O escoamento é considerado uniforme, caso a vazão e a profundidade do canal permanecerem as mesmas, quaisquer seções que se considerem ao longo do canal. Então, o escoamento variado vai se caracterizar pela variação da descarga e da profundidade do líquido ao longo da extensão do canal, que é escoamento livre. Bem, pessoal, além dos esgotos domésticos que são lançados nos coletores, né, o que é que a gente tem mais? Areia, alguns resíduos orgânicos, alguns resíduos sólidos de vários tipos, né, que a turma vai jogando indevidamente na rede de esgoto, que vai entrando. Tá? O que é que acontece? Esse material, né, que é mais leve, eles vão flutuando, né, na superfície aqui do líquido, do esgoto. Eles vão flutuando aqui, ó. Por outro lado, os mais pesados vão sendo levados pelo fluxo do fluido, né, do esgoto, e cada vez caindo mais e ficando próximos à geratriz inferior do tubo. Né? O que é que acontece? Quando eu diminuo a velocidade, aí os materiais mais, né, os sólidos vão ficando para trás e vão se depositando, né, no fundo, e com o passar do tempo pode chegar até a obstruí-lo. E os mais leves, aí eles vão se acumulando na linha d'água. O que é que acontece? Se for o contrário, se eu aumentar a velocidade, né, os detritos minerais pesados e as substâncias flutuantes que estão no coletor, aí eles vão sendo carregados novamente, né, só que em elevadas concentrações. Isso aí pode levar ao fenômeno da abrasão. Né? Ou seja, o atrito dessas substâncias com as paredes internas do coletor, né, pode vir a desgastá-lo ao longo do tempo, né, e até mesmo chegar a danificar. Certo? Por isso que nós temos que controlar tanto a velocidade mínima como a velocidade máxima. Certo? Aí, pessoal, onde vem a norma brasileira, ela preconiza o critério da tensão trativa, né? Que é o quê? Todo mundo sabe que a tensão trativa, né? Que é a tensão de arraste, é o esforço tangencial unitário transmitido às paredes do coletor pelo líquido que está em escoamento. Né? Então, essa é a componente tangencial do peso do líquido sobre a unidade da área da parede do coletor e que atua sobre o material sedimentado promovendo o arraste. Onde foi que vocês viram isso, hein? Onde foi que vocês viram isso? Que disciplina? Mecânica dos fluidos. Então, essa expressão dessa tensão aqui, ela vai ser deduzida de uma forma análoga daquela força que age no sólido que desliza sobre um pano inclinado. Mas por que inclinado? Porque você tem que ter a declividade para poder o esgoto passar de um ponto para o outro, gravitariamente. Porque não vai por mágica, né? Então você vai lembrar do elemento, né? Você pegar uma tubulação, tá? Então, essa força aqui vai ser igual a peso específico vezes a área vezes o comprimento, né? Tensão trativa vai chegar, né, fazendo devidos cálculos, né, usando muito a geometria de um círculo, que a tensão trativa vai ser o peso específico do fluido, que multiplica o raio hidráulico, né, porque aqui quando eu vou
fazer as devidas transformações, eu tenho área molhada sobre perímetro molhado, que é o próprio raio hidráulico, que multiplica o seno de alfa. Só que se você pegar e deduzir aqui, geometricamente, o seno de alfa é a própria declividade a qual o conduto foi assentado, aproximadamente, né? Então, a tensão trativa é dada por gama, que multiplica a raio d'água, vezes a declividade, né? Então, essa tensão trativa, né, ela tem que ser maior ou igual, ou seja, igual ou maior a 1 Pascal, certo? É o que está na norma. Então, pessoal, quando você vai calculando lá, né, nós vamos já ver que os passos, no fim do cálculo, antes de você chegar na parte de profundidades, aí você faz essa verificação. A tensão trativa é maior ou igual a 1? Então beleza. Então, o trecho foi dimensionado adequadamente, você pode passar para o próximo, certo? Bem, as equações gerais da hidráulica, você tem que satisfazer para o escoamento permanente uniforme, são aquelas velhas conhecidas nossas, né? Continuidade, né? Então, se você tem um líquido, né, por questão de simplificação de cálculo, né, a gente faz isso com a rede coletora de esgoto. Ele é incompressível, a água é praticamente incompressível. E a densidade é constante, a massa específica dele é constante, então o volume que entra tem que ser igual ao que sai, certo? Então, vazão vai ser constante de qualquer seção transversal do conduto. Então, Q é igual a 1V1, que é igual a 2V2, igual a NVN. Né? E também você vai pela equação de energia, né? Equação de conservação de energia. Então, energia, ou carga total de um líquido em movimento, que nada mais é do que a equação de Bernoulli. Né? Então, quando você tem o esgoto, você vai pegar Z1 mais Y1 mais a carga cinética, é igual a Z2 mais Y2 mais a carga cinética mais as perdas de carga. Certo? Bem, diversas formas podem ser utilizadas para o cálculo das perdas de carga em conduto livre. O Chesy, Manning, a forma universal que vocês conhecem, Reis-Willis você conhece, Bazin, entre outros. Porém, a fórmula oficial da NBR 9649 é a de Manning, certo? Então, ela é que é utilizada no dimensionamento dos coletores de esgoto, porque é uma fórmula simples e tem resultados precisos. É uma fórmula realmente muito simples. 1 sobre N, em que N é o coeficiente de Manning, que multiplica a área, que multiplica o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes raiz de I, ou I elevado a 1/2. Né? I é a declividade, que é a vazão, a área molhada e raio hidráulico. E aqui, pessoal, cada material vai ter um coeficiente de Manning diferente. Né? Então, você vê aqui para os principais materiais dos condutos e os respectivos coeficientes de Manning. Bem, o dimensionamento hidráulico é baseado nos elementos geométricos, né, da seção de um tubo e na equação de Manning. Então, eu vou pegar aqui o raio hidráulico, a área molhada, e utilizar aqui os elementos geométricos. Você pode ver que é um D, né, X, Y, está aqui o nível da água, S, que é essa área, a área molhada, e P, o perímetro molhado, formando um ângulo aqui θ. Então, você vai destrinchando aqui, ó, né, você tem essas equações todas. Só que aí você vai cair em um processo em que eu preciso calcular esse ângulo central, porém ele vai estar nos dois lados da forma. Então, ela não vai ter solução analítica. Como resolver? Método
né, processos interativos são métodos numéricos. Por exemplo, lá na minha dissertação de mestrado, que foi a elaboração do programa UFC9, né, que é só para cálculo de rede de esgoto, traçado e cálculo, eu usei o método de Newton-Raphson, né, para calcular esse ângulo central. Tá? Que com o ângulo central eu consigo calcular aqui o raio hidráulico. Tá? Então, pessoal, eu vou calcular a tensão trativa baseada nesse raio hidráulico para o fim de plano. Aliás, para o início de plano. Na velocidade crítica, eu vou calcular para o fim de plano. Certo? Então, vamos ver aqui. Nós vamos já ver aqui o passo a passo, né? Quando você estiver dimensionando e chegou lá na tensão trativa, aí eu vos pergunto, aos que estão aqui, por que eu calculo a tensão trativa para o início de plano e não para o fim de plano? Aberto o microfone e chat aí para vocês responderem. Hein, meu povo? Bora lá. Jéssica? Não sei, professor. Jéssica? Magalhães, Matheus, Felipe. E aí, galera? Por quê? Tem alguém vivo aí? Porque a gente calcula a tensão trativa com o raio hidráulico para início de plano e não fim de plano. Matheus? Magalhães? Ah, o Samuel caiu. Então é o seguinte. Opa. Ítalo? Professor, ele estava tentando entrar de novo e não estava conseguindo, não. É? Falou aqui comigo pelo WhatsApp. Oi? Ixi, Maria. Você vai ser. Não, é o seguinte, pessoal. Eu tenho que garantir pelo menos um Pascal, não é? Então é o seguinte, se eu garantir um Pascal com aquela vazão que é menor, então, evidentemente, eu vou garantir com aquela que vai ser maior. Certo? Então, você calcula a tensão trativa só para início de plano. Você não precisa fazer a verificação para o fim de plano. Porém, né, contudo, todavia, você tem que fazer uma verificação que é o cálculo da velocidade crítica. Né? Lembrando das aulas de hidráulica, eu tenho escoamento subcrítico, a transição que é o crítico e o supercrítico. Né? Quando eu faço todos os cálculos, né, pode ser método dimensional, utilizando um método numérico para conseguir resolver essa interatividade do ângulo central, eu verifico, eu vou me baseando que o escoamento é subcrítico. Porém, no fim de todos os cálculos, eu tenho que verificar e calcular a velocidade crítica. Então, essa velocidade crítica, né, ela não pode ser maior do que a velocidade de fim de plano. Se ela for maior do que a fim de plano, então não é um escoamento subcrítico, é um escoamento supercrítico. Então, aquela hipótese lá do começo, ela não é correta. Então, você não pode utilizar um tirante, certo? Ou seja, a lâmina líquida, a lâmina d'água não pode ser maior do que metade do diâmetro. Entendeu? Então, quando eu estou calculando supondo o regime subcrítico, o máximo é 75%.
Cheguei no fim, calculei a velocidade crítica, vocês fizeram isso na disciplina de saneamento 2. Se a velocidade de fim de plano for menor do que a velocidade crítica, aí o escoamento da supercrítica eu tenho que, o Samuel voltou, eu tenho que calcular só para 50%, certo? Vocês fizeram essa verificação aí na disciplina de saneamento 2. Bem, dimensionamento hidráulico, né? Nós vamos só rever os conceitos sem, certo? Efetivamente fazer um exemplo. Nós vamos rever os conceitos e debater aqui se surgir alguma dúvida ou vocês não conseguirem lembrar, né? Então, o dimensionamento das vai ter que obedecer às limitações técnicas que são impostas pela NBR 9649, né? De 1986, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que nós vamos ver em detalhe. Então, qual é a vazão mínima que eu considero o dimensionamento hidráulico? Qualquer trecho, pessoal, não pode ter uma vazão considerada mínima menor do que 1,5 litros por segundo, que é o que seria a vazão média de uma descarga de vaso sanitário. Então, eu vou voltar lá para aquele desenho que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho. Não é? Ah, tá aqui. Está aqui novamente o desenho. Supondo que você calculou todas as pontas secas aqui, tá? Ou seja, você pegou a taxa de contribuição da água, multiplicou pelo comprimento de cada trecho e deu 1 litro por segundo. Quando você for calcular, certo? Dimensionar o trecho, você tem que usar aquela vazão como se fosse 1,5 litro por segundo. Tá? Então, lembrar disso, né? Então, pronto. Qual o diâmetro mínimo? Ele não pode ser menor do que 100 milímetros. Recomenda-se no mínimo 150 milímetros para quando você for colocar uma rede coletora pública no eixo. Tá? Ou no eixo que é muito raro, ou nos terços. Tá? Mais parâmetros aqui. Tensão trativa mínima, né? Essa tensão trativa mínima, ela vai assegurar, pessoal, que pelo menos uma vez ao dia haja autolimpeza do coletor, ou seja, aquela velocidade que vai no coletor, ela vai arrastar os detritos minerais que possivelmente possam estar lá na matriz inferior do tubo. Então, 1 pascal, que é 1 metro quadrado, vai, pelo menos uma vez vai arrastar aqueles sólidos que estão lá embaixo, certo? Quando eu estou falando de interceptor e emissário, aí aumenta para 1,5 pascal. Tá? Tem uma norma que ela apareceu em 2000, certo? Que é a 14486, que foi um estudo que foi até, não sei se foi a USP que fez, em cima só do PVC. Então, nesse estudo aí, eles verificaram, e tem lá todo o embasamento teórico, o fundamento também na prática, que você poderia utilizar uma tensão trativa mínima de 0,6 pascal para PVC. Tá? Bem, quando a gente, lá na minha dissertação mestrado, que a gente estava preparando o programa, né, parte de cálculo, nós incluímos, se o sujeito estava utilizando PVC e ele, sei lá, o termo de referência, o edital, o que quer que seja a norma que tivesse, a normativa que tivesse regendo, e liberasse que você usasse a IBR 14486, você poderia calcular com a tensão extrativa menor. E qual é a vantagem de você utilizar uma tensão extrativa menor, meu povo? Você reduzir as profundidades, certo? Você consegue reduzir as profundidades. Por quê? Uma profundidade, uma declividade maior, a tensão extrativa vai lá para a estratosfera.
Porque um ângulo é maior. A hidráulica é maior. Então, tensão trativa é maior. Então, quando eu reduzo a tensão trativa de 1 para 0,6 Pascal, mas é pouco, mas já reduz mais. Então, eu reduzo o ângulo central, reduzo o ralo hidráulico e reduzo também as profundidades, né? Bem, velocidade não pode passar de 5 metros por segundo, né? Como a gente já falou, evitar risco às estruturas e cargas abrasivas nas paredes dos coletores. Declividade mínima. Então, para que eu garanta, né, as condições mínimas de arraste, a declividade a ser adotada deve ser aquela que implique menor volume de escavação possível, né? Deve transportar as vazões de início e fim de plano, garantindo tensão trativa maior que 1 Pascal e uma lâmina líquida menor do que 75%. Como é que eu vou garantir isso? Fácil. Eu vou lembrar. Quando a declividade do terreno for maior que a mínima, eu adoto a declividade do terreno. Quando a declividade do terreno for menor que a mínima, eu vou adotar a declividade mínima. Certo? E aí, pessoal, nós vamos já comentar sobre isso. Isso vai depender do quê? Do terreno. Né? Da topografia. Qual é o comportamento dela? Se eu tenho ela muito íngreme, eu uso a do terreno. Se ela é plana, aclive ou pouco acentuada, eu vou usar a declividade mínima. Mas vamos ver isso com detalhe daqui a pouco, tá? Lâmina d'água máxima. Pessoal, vocês sabiam, e talvez se fosse pesquisar, se for a área de vocês, de TCC ou de um futuro mestrado, a lâmina d'água, certo? Na verdade não é água, é esgoto, mas a gente chama de lâmina d'água. Tem um nomezinho técnico também chamado de tirante. Pode ser que vocês vejam em outra literatura e lá esteja chamando de tirante. Então, tirante é a mesma lâmina d'água. Então, no máximo, 75%. Se a velocidade, né, crítica for maior do que a velocidade de fim de plano, aí 50% do diâmetro do tubo. Certo? A lâmina d'água mínima, você tirando o mínimo, eu não tenho nenhum valor. Né? Por quê? Porque como eu uso o critério da alta limpeza, né, desde que eu pelo menos tenha uma vez por dia, ou seja, eu atingo uma tensão trativa igual ao maior do que o Pascal, então ela não interessa para a gente. Né? Por quê? Porque eu vou ter ventilação e vou conseguir carrear esse material aí. Certo? Profundidade mínima, você adota, geralmente que não tem a soleira negativa, certo? Aí eu vou ter que parar para perguntar isso para vocês, tá? E eu vou adotar o recobrimento mínimo somado com o diâmetro. E a profundidade máxima, aí você tem que ver qual o limite que é estabelecido. Eu pergunto para vocês, certo? Se vocês chegaram a ver o que é a soleira negativa e soleira positiva.